Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouco da mãe do Dom Pedro. Tá vendo? Olha, fofo, né, Dom Pedro? Da sogra da Leopoldina e da bom, nada, né, da Domitila. Não, até que alguma coisa da Domitila tem. Vocês estão vendo essa faixa aqui que a Domitila está usando? Essa faixa aqui é a faixa da Ordem de Santa Isabel, de Portugal. E ela foi criada pela peçonha que eu vou falar hoje, que é a Dona Carlota Joaquina. A Dona Carlota Joaquina, ela nasceu em Aranjuez, na Espanha. Não foi em Madrid, não foi em Barcelona, foi em Aranjuez, em 1775. Ela era filha do príncipe da Espanha, que depois vai virar rei da Espanha. E ela foi criada pelo avô, basicamente. O avô determinou quem ia ser o tutor dela, né, da princesa. E esse tutor vai dar uma educação absurda, né? Com 10 anos de idade, a princesa Carlota Joaquina, ela vai dar um show na corte espanhola. Ela vai mostrar toda a desenvoltura dela em várias artes, em várias línguas: hebraico, inglês, francês, espanhol, português. Enfim, vai mostrar uma capacidade com 10 anos que não era comum, né? E vai mostrar um pouco também da sua vontade, que ela não se encaixava muito bem no que se esperava de uma mulher da época dela, né? Uma mulher submissa, uma mulher que dizia amém para tudo que o marido dissesse. Enfim, esse não era o perfil da Dona Carlota Joaquina. E ela, com 10 anos de idade, ela acaba casando, ela acaba sendo casada, na verdade, um casamento dinástico, com um príncipe português, né? O Dom João, futuro Dom João VI, filho da rainha Dona Maria I. Bom, esse casamento era um casamento duplo. A irmã do Dom João casou-se com um príncipe espanhol, e a Carlota Joaquina foi para Lisboa e casou-se com o Dom João. Tem aquela história de que ela teria mordido a orelha do Dom João na noite de núpcias, né? Isso é uma grande bobagem, isso não aconteceu. Na verdade, ela mordeu a orelha do noivo do casamento na igreja, isso realmente aconteceu. Mas era uma criança de 10 anos, num país que não conhecia nada, né? A sogra dela, a Dona Maria, ela acaba praticamente terminando de criar a menina, né? A Dona Carlota, ela vai ter uma relação com a Dona Maria I, uma relação muito próxima, né? E assim, a não ser o confessor da Carlota e a própria rainha, ela não obedecia mais ninguém. E mesmo esses, eles tinham que ser muito duros e dar castigos para ela e tal. A Dona Maria vai acabar, por exemplo, sendo a responsável pelo término da educação dela na língua portuguesa. Então a Dona Carlota, quando ela saía de manhã para dar passeios com ela, com a carruagem pelos arredores de Queluz, ela ia ensinando um pouco de português para a menina. E ao contrário também do que muita gente diz, né? O casamento do Dom João com ela só se concretizou quando ela estava na época de poder ter filhos, né? Então, a partir da primeira menstruação da menina, que já não era mais menina, quando eles se juntam carnalmente, vamos dizer assim, né? Quando é consumado efetivamente o casamento, logo após a primeira menstruação dela, que vai ser lá para os 14, 15 anos de idade. Isso é muito documentado, porque tem as cartas da Maria I para a família da Dona Carlota em Portugal, tem cartas do Dom João VI para a irmã em Portugal, querendo que não vê a hora que a menina, que a esposa, a Dona Carlota, possa ir para a cama com ele, para ele fazer o que a irmã e o cunhado já fizeram, né? E assim, eu bato muito na tecla que a gente tem que olhar
a gente não pode olhar com os olhos do homem do século XXI, homens e mulheres do século XXI, para os acontecimentos que já se passaram 200, 300 anos, né? Que a gente tem que tentar olhar o máximo possível com os olhos daquela época. Só que tem um ponto que não tem como. A Dona Carlota Joaquina, ela é feia em qualquer época. Ou hoje, ou naquela época. Ela era muito feia. A ponto de despachos do embaixador inglês, do embaixador espanhol, do embaixador francês na corte da Dona Maria I, falarem que ela parecia uma macaca, porque ela era muito peluda, baixinha, tinha vários problemas. Depois ela vai cair no cavalo, ainda por cima, além de tudo isso, ela também vai virar manca. Tinha uma verruga na boca. Então ela era uma pessoa que não era assim esteticamente bem favorecida, vamos dizer assim. Baixinha, manca, peluda. O irmão do Dom João VI morre, né? Lembra, eu já falei num vídeo anterior a respeito da maldição dos Bragança. Ele morre já casado, e aí o Dom João VI tem que providenciar ter filhos com ela de qualquer jeito. E ninguém na corte acreditava que a Carlota ia ter filhos. O embaixador espanhol, ele acredita piamente que ela não pode ter filhos de acordo com o tamanho dela, ossatura, enfim, ela mesmo já menstruando, ela continuava parecendo uma menina. Enfim, ela vai dar vários filhos para o Dom João, ao total vão ser 9 filhos, e desses daí, o Dom João afirmava categoricamente que 4 eram filhos dele, que desde 1800 e alguma coisa, desde 1800 basicamente, ele não se deitava mais com ela. Então que os filhos que ela teve depois, aparentemente não seriam dele. Isso não sou eu que falo, isso aí é um despacho do embaixador inglês comentando o assunto para a corte da Inglaterra. E que o próprio Dom João VI teria afirmado isso. Inclusive isso saiu publicado num jornal inglês, né? Então, e daí ia surgir a fama da Carlota Joaquina, né? O Dom Miguel, né, o terceiro filho homem da Dona Carlota e do Dom João VI, diziam que ele seria filho, na verdade, do Marquês de Marialva, que depois vai tratar o casamento do Dom Pedro e a Leopoldina na Áustria. Outros diziam que o menino seria filho de um jardineiro da Quinta do Ramalhão. Essa Quinta do Ramalhão é uma propriedade da Carlota, onde ela fica durante muito tempo. Pois bem, ao contrário, enfim, isso daí não é da nossa alçada. O que é a parte interessante é de como ela era ciosa na questão do poder. Ela vinha de uma corte espanhola, onde ela aprendeu coisas que meninas da idade dela não teriam muita facilidade em ter acesso, e ela vai tomar gosto pelo poder. Ela vai querer exercer esse poder. E esse poder, na verdade, quem exercia era o homem, né, e não a mulher. Então você vai ter um contraste muito forte entre a Dona Carlota Joaquina querendo efetivamente exercer o poder de mando e o Dom João VI com aquela calma, aquela coisa plácida, aquela coisa de contemporização, de enrolação, de deixar ver como fica para ver o que faz, enfim. Você tem dois polos muito diametralmente opostos, né? Então você tem a figura da Carlota Joaquina, ela entra meio na história como uma figura masculinizada em contraposição do Dom João VI, que é aquela figura mais bonachona, e aí começa aquela coisa de que o Dom João VI seria gay e um monte de bobagens que eu já ouvi do gênero, mas tem a ver mais com essa questão de como essas figuras elas vão sendo construídas ao longo dos anos, né? Como os historiadores vão tratando essas imagens. Então a Dona Carlota, ela gostava de sexo, assim como o Dom Pedro I. Ela gostava de poder, e uma das primeiras encrencas que ela vai armar em Portugal por conta de poder vai ser quando a Dona Maria I, a sogra dela, fica doente. Ela achava que o Dom João VI iria dividir o poder com ela, coisa que não acontece.
Ele era muito cioso, muito ciumento do poder, tanto que até o próprio Dom Pedro I vai sofrer com isso, porque o Dom João VI vai manter ele afastado o máximo possível do poder. E ele vai para Mafra. Em Mafra ele acaba criando uma corte meio separada, totalmente separada da corte de Lisboa, da corte da Carlota, e fica lá meio isolado, né? Os historiadores acham que ele teve uma grande crise de depressão por conta dessa subida abrupta ao poder que ele teve, com a perda do irmão, depois a mãe ficando louca e ele tendo que assumir como príncipe regente sem estar talhado para isso, né? O que havia sido preparado para assumir o trono realmente era o irmão dele que faleceu. Enfim, ele tem que assumir esse poder, ele mantém a esposa afastada desse poder. Essa esposa começa a pressionar o pai dela, o rei da Espanha, que já havia subido ao poder, para que ele influencie o marido a colocar ela ao menos no Conselho de Estado, coisa que ele não se mete e deixa o casal brigar. A Carlota acaba criando um golpe, né, que é a tal da conspiração de Mafra, onde ela tenta depor o Dom João VI, mas ela não consegue. O Dom João VI ele volta para Lisboa, acaba com a conspiração, prende um monte de gente, exila um monte de gente e manda ela para a Quinta do Ramalhão. Primeiro para Queluz, depois para a Quinta do Ramalhão. E eles só vão se rever, assim, eventualmente, em momentos de grande gala, de festas nacionais, e depois quando eles têm que partir para o Brasil em 1808. 1807, final de 1807, começo de 1808. E nem isso ela queria, ela fica pedindo para os pais para aceitarem ela na Espanha. Ela não queria vir para o tal do Novo Mundo de jeito nenhum, ela não queria saber do Brasil, ela não queria vir para cá, ela queria ficar com os pais, se fosse possível, na Espanha. Só que os pais já tinham entrado em comunicação com o Napoleão e já estava tudo certo da Espanha se juntar à França, né, deixando o exército francês passar pelo território espanhol para invadir Portugal, para depois dividir Portugal entre a Espanha e a França. Então os pais estavam um pouco se lixando para ela e não queriam saber dela, nem das filhas, nem de ninguém. Esse casal conturbado veio para o Brasil e aqui no Brasil ela arma de novo para conseguir poder. O que ela vai fazer aqui? Ela manda uma carta, assim que ela chega, ela é muito esperta, ela manda uma carta para o pai na Espanha, falando que ele ajudou o Napoleão a invadir Portugal. E para ele não ter para ele não ter ilusões de que posteriormente o Napoleão acabaria se voltando contra ele e contra a Espanha. Quando ela manda essa carta, na verdade essa carta já chega com o pai deposto, né? O pai é deposto, o filho assume, o irmão da Carlota também acaba sendo deposto pelo Napoleão, que aprisiona a família real espanhola. Nessa que ele aprisiona a família real espanhola, perde e parte do governo e coloca o irmão, né, o Napoleão coloca o próprio irmão no trono da Espanha. O que começa a acontecer? Começa a desfragmentar o Império Espanhol na América do Sul e América Central. Então, com isso, a Carlota ela tenta se impor, ela arma de tal forma que ela é uma Bourbon, né, descendente de rei, o avô era rei, o pai era rei, o irmão era rei, e ela é a única da família que está livre. Então ela tenta vender essa ideia para o governo de Buenos Aires. E aí o que ela queria ser? A regente, né, desse império na América espanhol, até que o irmão ficassem livres, né? Bom, aí arruma-se um forrobodó miserável no Rio de Janeiro. Parte, até mesmo Sidney Smith, que foi um dos responsáveis pela vinda da família real, o inglês responsável pela vinda da família real portuguesa ao Brasil, ele fica do lado da Carlota. Parte da corte também fica. O Dom João VI, ele meio que fica, meio que não fica, e fica em cima do muro, obviamente. Aí quando ela vai tentar o golpe final para virar regente, ele dá para trás e ela acaba meio dando com os burros na água,
porque o Dom João VI ele acaba preferindo o sobrinho da Carlota, que havia vindo com eles de Portugal e havia casado com a filha mais velha dele, a Maria Teresa. E o menino era um Bourbon, né? Era filho daquela irmã do Dom João VI, né? Na troca que eu falei no começo entre as duas princesas, né? Essa irmã morre na Espanha e o marido também. E aí essa criança ela acaba sendo enviada para Portugal, onde ela é criada pela avó, né? A Dona Maria I, e depois, posteriormente, pelo tio Dom João VI. Pois bem, mas nada dá certo aqui, né? O Império Espanhol na América Latina realmente se dissolve e a Carlota, de novo, dá com os burros na água, né? Aqui no Brasil, ela viveu muito tempo longe do Dom João VI, cada um morando nas suas respectivas residências, as meninas morando com ela, os meninos morando com eles, ou quando casava, se morava também com ele. Então, essa Maria Teresa vai morar na Quinta da Boa Vista, lá em São Cristóvão, com o Dom João VI, enquanto as meninas vão ficar em vários lugares, Botafogo, Mataporcos, vários lugares, lá pelo Rio de Janeiro, onde ela teve propriedades. E quando a corte volta, né, com a revolta do Porto em 1820, a corte volta para Portugal e ela se declara contra a Constituição. Ela abertamente afronta a Constituinte portuguesa e ela se recusa a assinar a Constituição. Isso vai dar um forrobodó danado de novo, estou repetindo de novo essa palavra, parece que eu gostei dessa palavra. Desculpem, estou com o nariz meio irritado. Enfim, essas mudanças de tempo me matam. Mas, voltando, ela não vai jurar a Constituição junto com o Patriarca de Lisboa. O Patriarca de Lisboa também não assina a Constituição, não aceita a Constituição portuguesa. Isso acaba causando embaraço e ela é exilada, de novo, na Quinta do Ramalhão. Vai ter vários golpes de Estado contra a Constituição, depois contra o Dom João VI. Então vai ter a Vila Francada, depois vai ter a Abrilada. Nessa da Abrilada, tentam depor o Dom João VI, né? O Dom Miguel e ela, a Carlota Joaquina, tentam depor o Dom João VI. E o Dom João VI, com a ajuda dos embaixadores da Inglaterra e da França, consegue reverter o golpe. E aí ele exila, ele manda para o exílio o Dom Miguel, o filho dele, e a Carlota Joaquina. Ele tenta mandar de volta para a Espanha, mas nem a Espanha quer ela. O irmão nem responde a carta que ele manda para o cunhado, né, do João VI, escreve para o cunhado, pedindo para devolver a Carlota para a Espanha, e o irmão dela nem responde para ele. E aí ela vive uma vida, assim, ela vai continuar tentando sempre, de alguma forma, sabotar o Dom João VI. O Dom João VI acaba falecendo em 1826. Depois, mas a própria... o que acontece? Falsificam... Diz a lenda, assim, eu nunca analisei esse documento, existem pessoas que falam que ele teria assinado, um pouco antes de morrer, um decreto colocando a filha dele, a Isabel Maria, como regente, enquanto o Dom Pedro, aqui no Brasil, não decidisse o que faria com o trono em Portugal. Dizem que essa assinatura é falsificada, que essa assinatura foi falsificada para que a Dona Carlota não assumisse, né? Porque por tradição, quando o rei morria em Portugal, a rainha viúva virava regente até resolver o que precisasse resolver. Então, no caso, com o Dom Pedro como herdeiro do Dom João VI, e o Dom João VI morrendo, a Carlota assumiria a regência enquanto o Dom Pedro estivesse no Brasil e não resolvesse a questão do trono português. Isso não acontece, né? Por causa desse documento, alguns dizem que foi falsificado posteriormente à morte do Dom João VI, para que não houvesse mais confusão com a Dona Carlota aí sim na sede do poder. Ela aposta tudo que ela tem no absolutismo. Ela é criada dentro do absolutismo. Ela acha que o absolutismo é o ideal, é o governo ideal. Ela acredita nisso. E ela vai gastar parte da herança paterna dela,
o pai, o rei da Espanha, quando morre, deixa uma boa herança para ela, ela vai gastar boa parte disso com o Dom Miguel, para que o Dom Miguel venha assumir o trono em Portugal. Como que ela vai gastar com isso? Com o exército? Não, com subornos, né, a vários governantes, a vários políticos da época. O sonho dela se concretiza. O Dom Miguel, em 1828, ele veio dar um golpe, né, contra a sobrinha, a Maria II, que o Dom Pedro tinha determinado como herdeira, e vai assumir o trono português em 1828. O que acontece? Ele não vai ver a mãe, ele não procura a mãe, existe um distanciamento entre eles, e ela acaba morrendo em 1830. Alguns disseram que ela foi envenenada, outros disseram que ela morreu de morte natural aos 55 anos. E isso que é engraçado, isso aí eu analiso mais no livro sobre as mulheres no Brasil que eu escrevi, que vai sair o ano que vem. Eu analiso um pouco ela. Ela morou no Brasil, né? Por isso que eu coloquei ela nesse livro. E ela foi imperatriz do Brasil, né? Pelo menos por título. Primeiro rainha do Brasil e depois imperatriz do Brasil. Tecnicamente ela foi a primeira imperatriz, não a Leopoldina, mas isso é mais diplomático do que efetivamente algo sério. Algo muito a ser levado em conta. E o modo, né, como, voltando ao que eu comentei anteriormente, o modo como a figura dela é tratada nos livros de história, você pega o Oliveira Lima, ou Oliveira Martins, vários outros que escreveram sobre ela é a bruxa, né, ela é a devassa, ela a doente que gosta de sexo, ela é várias coisas que, assim, tudo isso que é visto nela como negativo, se ela fosse um homem, né, ele é proativo, ele queria fazer o que ele achava que era melhor, né, como é ela, né, como é uma mulher, existe um peso de preconceito, né, de gênero aí bem forte, né, até porque na época uma mulher tentar tomar poder, derrubar o marido e tudo mais, era uma coisa, né? Você pega o que foi a Leopoldina, né? Que soube usar o próprio gênero dela para manobrar o Dom Pedro, e você pega a Carlota, que ela faz de tudo para derrubar o marido, várias vezes, inclusive. Mas em quê? Em prol ao filho, em prol a ideais, a coisas que ela realmente achava que valiam a pena, e não só pelo poder, né? E uma coisa que ela se ressente muito é que o Dom João VI não fez com ela o que o Dom Pedro fez com a Leopoldina, né? O Dom Pedro ele se alia com a Leopoldina, né? Enquanto o Dom João VI ele afasta completamente, logo de início, a Carlota do poder, né? Então ele não quis dividir o poder com a mulher. Então isso provavelmente fez com que ela pegasse um ranço do marido, uma raiva do marido, e tentasse várias vezes derrubar ela. Tá legal? Essa é a história que eu tinha para contar hoje. E eu queria lembrar vocês que já está bem cheio, tá? O evento lá no dia 28 e 29 de outubro, tá? Que vai ser o passeio e o almoço para relembrar os 150 anos da morte da Marquesa de Santos. A gente está com poucas vagas, tem muitos pedidos, então a gente está encerrando os pagamentos até dia 19 de outubro, agora quinta-feira. Tá legal? Então um abraço, até a próxima.